Imagine assistir uma semifinal de Copa do Mundo e perceber que o primeiro tempo simplesmente não acaba. O relógio passou dos 45, passou dos 50 e o árbitro continuava deixando o jogo rolar. Milhões de pessoas assistindo ao vivo, jogadores confusos, torcida desesperada e ninguém entendia o que estava acontecendo. Mas o motivo foi ainda mais absurdo. O árbitro simplesmente esqueceu de controlar o tempo da partida. E quando você descobrir qual jogo foi esse, vai entender por que essa história entrou para sempre na história das Copas. Então já deixa o like agora, porque eu garanto, essa é uma das histórias mais inacreditáveis do futebol mundial. Porque o que aconteceu naquela noite deixou jogadores, narradores e até a torcida completamente sem reação. Era a Copa do Mundo de 1990, Itália contra a Argentina, uma semifinal que parava o planeta. De um lado, os donos da casa, do outro, a Argentina de Diego Maradona. A tensão era tão absurda que ninguém percebeu o detalhe que entraria para a história do futebol. O árbitro da partida era o francês Michel Vautreau, um dos nomes mais experientes do futebol naquela época. Mas naquela semifinal gigantesca, a pressão tomou conta do estádio inteiro. Faltas duras, jogadores reclamando, torcida gritando sem parar. O clima parecia uma guerra dentro de campo. E no meio daquele caos, aconteceu algo que ninguém imaginava. Michel Vautreau simplesmente perdeu a noção do tempo. O relógio passou dos 45 minutos e o jogo continuava normalmente. 46, 47, 48 minutos. E ninguém entendia por que o árbitro ainda não tinha encerrado o primeiro tempo. Os jogadores começaram a olhar confusos uns para os outros, enquanto a torcida ficava cada vez mais nervosa. Mas o mais absurdo é que o árbitro ainda não tinha percebido o erro. O cronômetro chegou aos 50 minutos, em uma semifinal de Copa do Mundo. E só então Michel Vautreau percebeu que tinha deixado o tempo passar muito além do normal. O primeiro tempo terminou aos inacreditáveis 53 minutos, diante de milhões de pessoas ao redor do mundo. E o mais impressionante é que aquele erro histórico ainda não seria a parte mais dolorosa da noite para os italianos. Depois de toda a confusão, a partida terminou empatada e foi decidida nos pênaltis. O estádio inteiro prendia a respiração, porque a Itália jogava em casa diante da própria torcida. Mas do outro lado estava Diego Maradona, acostumado a transformar pressão em silêncio absoluto. E foi exatamente isso que aconteceu. A Argentina venceu nos pênaltis e eliminou a Itália dentro da própria Copa do Mundo. O estádio, que antes parecia explodir de barulho, ficou completamente em silêncio. E o erro do árbitro virou um dos episódios mais inacreditáveis da história das Copas. Tudo porque, no jogo mais importante da vida de milhões de torcedores, alguém esqueceu de olhar o relógio. Se você gosta de histórias absurdas e reais do futebol, se inscreve agora, porque aqui tem histórias que parecem mentira. E comenta qual outra história bizarra do futebol você quer ver no próximo vídeo. Porque no futebol, às vezes os momentos mais inacreditáveis são os que realmente aconteceram.